Olá, seja bem-vindo ao STP-TV. Hoje tem comigo Patrício Trovoada e junto vamos falar de alguns assuntos que importa debater relativamente à atualidade política são tomense. Para já vamos ouvir um Vox Pop realizado em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé não se acredita mais em nada, isto porque o clima instalado no país é preocupante. Preocupante de tal maneira que parece que já não existe respeito pelas pessoas e pelas instituições. Isso é uma coisa, para mim, no meu ponto de vista, muito lamentável. O que acha da situação atual do país? Estando a descrever a situação, isso por vezes, a descrever isso corre risco de passar um dia inteiro a descrever. Porquê? Porque as coisas são tantas, não se consegue descrever isso a olho. Porque estava a ver que a independência, nós lutamos para a conquista da independência, não é? Nós somos um país que foi explorado pelos portugueses durante 504 anos. E nós lutamos para a conquista da independência, a qual nós conseguimos no dia 12 de julho. E hasteamos a bandeira nacional, temos governo que é o nosso, e estávamos a pensar que as coisas podiam ter um rumo diferente do que aquilo que estamos a ver no nosso dia a dia. O que estamos a ver dia a dia é os interesses partidários, os interesses pessoais, e o país em si está aí para o fundo do poço. Eu tenho tido a ouvir uns murmuros em termos dizendo que Patrício Trovoada parece que de uma forma querem pedir-lhe que ele pode de vez em quando apresentar como uma figura capacitada que é para apresentar em termos de essa legislativa, aquela coisa. Eu vejo que não é bonito e não é muito oportuno. E também vejo como é uma baixa, é uma figura importante que também deverá concorrer também nessa situação dessa eleição política, porque é um homem que governou-se nesse último tempo e saiu. Houve um pequeno conflito em termos político e eu vejo que ele é santomense, é filho de pai santomense, família santomense, e ele é genuíno santomense, como o próprio nome diz, Patrícia Miri Trovoada, ele é família santomense, ele tem direito e eu espero que ele tem que ser um dos candidatos também a concorrer para a eleição legislativa, seja do partido ADI, que é tal concurso, e para ele não sentir medo, se não sentir medo, para ele ter a coragem de vir para São Tomé, porque o povo está muito emocionado, sem ele aqui, para mim, a eleição fica sem importância, ele tem que vir para a coisa ficar importante. E muitos jovens estão revoltados, muita gente está revoltada só para não estar ouvindo que não estão impedir para te salvar aquela coisa. A todos os partidos políticos, todos os partidos políticos, toda a gente que estava no poder, já fez muita coisa que não sei o que. Patrício não matou pessoa. Patrício não cessou pessoa. Se é porque ele, negócios dizem que ele tem alguns negócios. Todo mundo faz negócio. Todo mundo faz negócio. É normal Patrício Trovoada vir passando também sem problema nenhum. Ele não matou pessoa. Ele tem direito como nós, que é tal com coisa. É uma pessoa que está lá fora, vai fazer pesquisa, busca de algumas coisas fora, que é para vir passando também. Só, portanto, cabe o nosso governo e o nosso presidente da República ver a realidade desse jovem Patrício Trovoada, que é um jovem que tem uma boa iniciativa, eu vejo. Eu não estudei muito, não tenho muita formação, mas eu estou na cidade todos os dias, estou na praça, inteirado na realidade do país, e eu vejo que o Patrício Trovoada não pode haver nenhum impedimento aí para deixar ele vir, candidato a vir normal, nada de perseguição contra ele é cidadão normal, ele não matou ninguém, não fez ninguém. Há muita gente que fez muita coisa errado, há muita gente que fez negócio sujo, estragou aqui, fez aquela coisa, há quem fez daqui, fez de lá, o Estado próprio sabe, que é o próprio tribunal, o Ministério Público tem conhecimento de muitas coisas que criando problema. Tem que deixar essas coisas para trás, deixar mais essas coisas para trás, não está só a perseguir uma pessoa, deixa ele também candidatar, ele é normal, ele também tem direito a candidatar. Eu quero para ele candidatar. E se ele não candidata, para mim, eu vejo que essa eleição não fica com muita importância, não fica muito bonito. Quando não pode sair de um lado, tem que ser do lado para outra pessoa. Ele será mesmo como ele. É isso mais ou menos que tem para dizer. Obrigado. E com muito mérito, com muita coração, com muita garra. Okay. Chama Aguinaldo Tavares. Okay. Olha, acha que a situação é crítica? Realmente é crítico. A situação é crítica, aliás. É crítica. A situação está péssima. E para todo mundo a reclamar, dificuldade. As coisas estiveram mais ou menos. Após esse governo, as coisas pioraram. Em todo canto. Acredita na justiça em São Tomé? A justiça em São Tomé não funciona. Por quê? Bem, como nós temos visto, justiça só existe mais é para os nossos pequenos. Aqueles senhores que cometem erros, eles não são julgados.
E assim estamos aí nesse ritmo e por essa razão ficaremos assim. Não sei até quando. Acha que a chamarem Patrício Trovoada para responder na justiça é uma forma de impedir ele participar nas próximas eleições? Para mim, até parece que sim. Até parece que sim. Porque nota-se, todo mundo virado só para Patrício Trovoada. Todo partido político virado só para Patrício Trovoada. É por quê? Será que eles também não têm grande... Vi tantas asneiras que fizeram aqui. Têm cometido muitas asneiras e que não foram julgados. E isso que eles falaram, será que é verdade? Para mim, acho uma mentira. Isso é uma questão só de confundir o povo, de não fazer o que o povo tem para fazer. É a única coisa que eu tenho a dizer. Acho que os políticos deveriam fazer bem o seu trabalho político, deixar a justiça fazer o seu trabalho de justiça. Mas quando há interferência dos políticos na parte de justiça, deixa a desejar. Então você para naturalmente, olha e faz uma análise simples. Por que esse estado de coisa? Por que o político não fazia bem em ser político? Os negociantes faziam bem o seu papel de negociante e os deixasse que a pessoa da parte de justiça também desempenhasse o seu trabalho de justiça. Era natural que quando se faz uma justiça no nosso país, por ser político, em vez de parar a ver pano do fundo daquilo que se está a fazer, passa-se a ver a parte política da coisa que vem à rua para confundir a mente de muitos de nós que não somos muito bem esclarecidos nesse aspecto. Então, em vez de nós pararmos a discutir política, nós passamos a discutir pessoas e isso não vai levar-nos para nenhum lugar. E acredita na justiça em Santo Não, eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Porque a justiça também está enferma. Porque a pessoa, eu, por exemplo, no meu caso, já tive vários casos que foi para o Ministério Público, foi à polícia. Olha, vou dar exemplo concreto. Eu trabalhei numa instituição, alguns anos atrás, e o empregador fazia desconto da Segurança Social e também IRS. E eu sou contabilista, sou formado nesta área. Acontece, porém, que o empregador não cumpria com suas obrigações para fazer a entrega dos valores que ele devia ser entregue nos respectivos lugares. Eu já tenho 50 e poucos anos. Eu conto com a minha reforma. O que é que acontece? Todos os valores que foram descontados ao longo dos anos que eu trabalhei ali nessa empresa, e o empregador usava para seus interesses pessoais. E acontece que esse caso depois foi à autoridade, foi para o Ministério Público, até agora eu não consegui resolver o problema. Saí daquela empresa e entrei em outra empresa, aconteceu exatamente a mesma coisa. Estou à procura da justiça, como ter a saída, mas não estou a conseguir, já ao longo desses anos todos que estou a procurar como recuperar os valores para ser entregue na Segurança Social da minha conta, até agora não consegue. Mesmo a Segurança Social não tem poder para poder pressionar os empregadores, para poder fazer, quando cometem esses delitos, para poder fazer a entrega dos valores no lugar para que os funcionários fiquem descansados. Mas, infelizmente, usam dinheiro e os trabalhadores ficam lesados e não há ninguém que fale nada, ninguém toma nenhuma medida, ninguém diz nada. De volta, como disse, tem comigo Patrício Trovoada, um regresso. Enfim, as portas estão sempre abertas e sempre que nós acharmos que seja necessário desenvolver alguns temas, sobretudo temas de atualidade e, sobretudo, contextos e conjunturas do país e de São Tomé e Príncipe. Acontece que nos últimos tempos, no último mês, por aí, aconteceram demasiadas coisas e durante esse tempo ouvimos pouco Patrício Trovoada. Por isso, julgámos útil voltar a tê-lo aqui para ouvirmos de sua voz e para sabermos, enfim, o que pensa desses últimos desenvolvimentos políticos no país. Patrício Trovoada, boa tarde, bom regresso. Eu tenho que fazer alguma pergunta, que é a pergunta que todos são tomenses, enfim, de forma clara ou então subconsciente, têm feito. As eleições estão marcadas, têm uma data, as condições financeiras para fazê-las estão garantidas, já se sabia há algum tempo.
Portanto, chegou o momento do combate político. Chegou o momento de sabermos o que é que os partidos que vão estar envolvidos pensam, o que é que os líderes que vão estar envolvidos nas eleições pensam e, se é possível, nesta altura, começar já a pensar em propostas políticas. Foi por isso que te convidei, mas antes de abordarmos esses assuntos, que são assuntos de futuro e que têm que ver com propostas políticas, há uma pergunta que eu tenho que fazer, que é a tal pergunta que está na cabeça de todos os são tomenses. Para quando regressa a São Tomé e Príncipe? Penso que o regresso a São Tomé e Príncipe se dará no momento que nós decidimos mais apropriado. Quer dizer, não... Eu creio que uma das condições era saber quando é que iríamos ter eleições, e eu quero frisar aqui que a marcação das eleições não foi tão pacífica assim, sobretudo do ponto de vista do atual poder. Nós sabemos que foi um parto difícil e que muito contribuiu a mobilização dos santomenses, que achavam que, de facto, já era tempo para que se desse uma data para a realização das eleições. Eu quero dizer também que nas últimas semanas, antes da marcação das eleições, vimos perfeitamente uma série de movimentações, dentro das quais a mais significativa foi a apresentação de uma nova lei eleitoral que tentava empurrar as eleições de uma maneira implícita para junho, julho de 2015. Por conseguinte, as eleições agora estão marcadas, como disse meu amigo e bem, é o momento de cada um apresentar as propostas para resolver os problemas do país, que assim seja, mas eu quero dizer que depois da marcação das eleições não me parece que tenhamos a vontade de seguir por esse caminho. Contudo, é um facto fundamental saber quando é que são as eleições, e em função agora desse calendário, que eu espero definitivo, eu estou, de facto, a preparar as condições objetivas para esse regresso. Outra coisa, antes da marcação de eleições, antes do regresso, há uma série de movimentações ao nível da Justiça São Tomense, movimentações que, enfim, que não vale a pena, de momento, detalharmos, mas essas movimentações condicionam o teu regresso a São Tomé e Príncipe. É importante saber-se isso. Se é isso que condiciona, em termos de gestão de timing, o teu regresso a São Tomé e Príncipe. Não, sabe, as coisas têm que ficar claras. Ninguém, e muito menos eu, pretendo faltar respeito à justiça, ou esquivar-me à justiça. Agora, o que é que está em causa? É preciso nós vermos as coisas. O que está em causa, e nós denunciamos isso já há várias semanas, é a manipulação por parte de interesses políticos do sistema judiciário. É o que está em causa. Porque aquilo que aconteceu comigo, que é escandaloso e, sobretudo, muito triste para São Tomé e Príncipe e para a justiça santomense, é claramente uma manifestação de perseguição política. O que está em causa é que hoje o sistema que se instalou em São Tomé e Príncipe, e que eu chamarei claramente de um sistema ditatorial, não podendo recorrer a alguns métodos do passado, não é? Porque, pelo menos, nós nos consideramos, ou somos considerados até então, de democracia,
esses métodos visam a condicionar o aparelho judicial para resolver questões políticas. Não sou eu que digo isso. Pela primeira vez, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça já disse isso, não é? E, quando nós olhamos o que está em causa, claramente estamos em presença de perseguição política. E já que o episódio do edital que visava crucificar-me politicamente, esse episódio levantou um véu sobre o segredo de justiça, é bom que as pessoas saibam daquilo que está em causa, não é? Bom, porque é estranho que alguém que nunca foi notificado, não é? É surpreendido por um edital afixado até nas escolas e nos hotéis, distribuído até, pelo menos em Portugal, eu soube que foi distribuído em Sacavém, para comparecer em 48 horas, quando sabem que por razões políticas estou ausente do país há 20 meses, não é? É estranho que esse próprio edital refere-se ao número do processo. E como é um processo que já levou uma série dos meus colaboradores a ser constituídos, arguidos, bom, e põe lá queixa-crime. É bom que as pessoas saibam, não é? Porque com todo esse alarido, não é? Podem pensar que eu assassinei alguém, que eu fiz isso ou aquilo. Claro. Bom, o que é que parece-me estar em causa nesse processo? Desaparecimento de documentos, ou destruição de documentos. Bom, daí que é preciso nós percebermos o contexto disso tudo. O contexto é político, é um contexto de perseguição política, porque a própria matéria que está em causa. Eu não vou entrar nos detalhes do dossiê, porque, bom, eu tenho alguma dificuldade, embora que eu acho que isso tudo não está a obedecer a nenhuma ética, nem norma de justiça, de prudência, de equilíbrio, de respeito pelas liberdades e pela presunção de inocência. O que é que está em causa? Como sabem, nós nunca consideramos a maneira como o governo foi destituído de legal. O 14º governo, para nós, foi demitido de uma maneira ilegal. E nós sempre dissemos que se tratava de um golpe de Estado parlamentar. E nós sempre dissemos que nós não reconhecíamos o governo do Gabriel Costa e do Pinto da Costa. Bom, logicamente, quando esse governo foi nomeado, nós contestamos no tribunal e o Tribunal Constitucional de São Tomé disse que era um assunto político, não era um assunto jurídico. Nós tomamos a posição política de não participarmos na cerimónia protocolar de entrega de pastas. Mas demos instruções aos secretários-gerais, aos diretores de gabinete, para estarem presentes, para receberem os novos ministros. Eu próprio recordo no dia 15 de dezembro de 2012, à noite, falei ao telefone com Gabriel Costa. Eu disse ao Gabriel Costa, que eu considerava até então meu amigo, que se ele tivesse me pedido conselho, eu teria aconselhado a não aceitar essa responsabilidade, que era um erro. E eu disse ao Gabriel Costa que eu não reconhecia o seu governo, mas eu disse mais ao Gabriel Costa, como amigo, conhecendo as dificuldades que o nosso país enfrenta. Se ele tivesse a necessidade de falar, se havia algum dossiê de interesse nacional que ele quisesse discutir comigo, ele podia me telefonar. Por que eu disse telefonar? Porque eu viajava no dia seguinte. E por que eu liguei para ele? Porque ele estava a bloquear os meus passaportes, da minha família, da minha mãe, dos meus filhos. E eu disse, bom, se queres ficar com os passaportes diplomáticos, fique. Eu viajo com o meu passaporte ordinário. Bom, ele libertou os passaportes, mas ficou, de facto, a saber qual era a minha disponibilidade pessoal, a nível pessoal, em função de alguma matéria que possa ser de interesse nacional, em conversar com ele. Ora, o Sr. Gabriel Costa diz que não encontrou alguns dossiês, que não são dossiês que entraram na ordem jurídica nacional, que não são contratos, não telefonou, não escreveu a nenhum dos meus ministros, porque
nada diz que esse dossiê estava no meu gabinete, e põe uma queixa-crime contra mim, e que leva à constituição de arguir 3 dos meus ministros, a minha secretária, contínuos, o meu chefe de protocolo, etc, etc. Bom, e é essa questão que leva a que se afixe um edital na República e não só, para sujar a minha imagem, meu bom nome, e para violar os meus direitos constitucionais. Bom, daí que a questão é política. É lamentável. E hoje é Patrício Trovoada, não sei quem será amanhã. Mas é verdade que esse episódio triste instala no país uma grande insegurança. O sistema está doente, o sistema está perverso. E é essa a questão. Daí que, muitas vezes, nós em África, é preferível às vezes recorrermos à justiça internacional, porque quando nós temos a sensação que a nossa justiça nacional é objeto de pressão e de manipulação, é normal que nos sentimos um pouco inseguros. Mas isso não tem nada a ver com, digamos, a atitude de alguém que nesse aspecto está tranquilo, que sabe que não deve e, por conseguinte, não teme. Agora, diz-me uma coisa. Daquilo que conheces, daquilo que sabes, enfim, obviamente estás informado sobre o que se passa no país, há noção de haverem outros, ou de existir outro processo, ou outros processos relativamente a ti, a serem, enfim, instruídos nos tribunais são tomenses? Eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu só espero que a justiça do nosso país passe a funcionar. Mas agora diz-me uma coisa, mas tendo tu, obviamente, representante legal em São Tomé e Príncipe, o que é que custa pedir essa informação ao Ministério Público? Não, mas eu quero simplesmente dizer, e eu creio que toda a gente percebeu o que se passa. Quando o meu representante legal dirige-se ao Ministério Público, à hora da convocatória, e o vice-procurador diz que não tem tempo para receber. Bom, eu só peço para ser tratado como alguém de normal, não é? Eu não peço um tratamento de favor, mas eu peço simplesmente para ser tratado como um cidadão normal. Daí que eu creio que é de toda a conveniência que o Ministério Público dê provas, e a Justiça santomense dê prova de não estar sobre influência do poder político. Mas há aqui uma coisa que, do meu ponto de vista, é bastante relevante e também já é mais ou menos consensual entre alguns juristas santomenses que têm analisado a situação, e alguns até têm escrito e comentado a situação, tanto nas redes sociais como em mídia online nacional, que é o seguinte: o Patrício Trovoada tem, obviamente, uma residência oficial em São Tomé e Príncipe. Casa em São Tomé e Príncipe. Escritório em São Tomé e Príncipe. Eu sou presidente do ADI, tenho o meu escritório em São Tomé e Príncipe. Eu tenho minha casa com pessoal lá 24 horas sobre 24. Eu tenho um segundo escritório com secretária pessoal que está aberto às horas normais de expediente. Não. Então, mas por que não notificar por esses meios que são os meios que a lei indica? Conhece o meu número de telefone. Eu ainda há dias estive com o senhor embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal. Nós nos vemos frequentemente em recepções, etc, etc. Não, eu não quero... perceba a minha posição. Nós temos instituições em São Tomé e Príncipe e toda a gente sabe que as instituições precisam de ser consolidadas, as instituições têm algumas fraquezas. Normal. Mas são as instituições que temos. Bom, eu sempre tenho o cuidado de dizer alguma parte da justiça, não quero pôr em causa toda a justiça. Eu dou o benefício da dúvida. O erro
na justiça existe também. A competência e a incompetência, se calhar. Nós não podemos construir um país sem instituições e sem regras. Bom, o que eu quero dizer é que não podem, de maneira alguma, deixar essa situação não ser interpretada como sendo uma posição, no mínimo, de abuso do poder ou então de manipulação política. Pronto, bom, hoje já sabemos que os representantes legais do Patrício Trovoada vão intentar uma ação contra o Procurador. Introduziram uma ação, quer contra o Procurador Adjunto e uma reclamação junto do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. O que é preciso, e eu sou político, e eu sou líder do maior partido político com representação na Assembleia Nacional. Daí que tenho que perceber que eu tenho perfeitamente a noção daquilo que são as minhas responsabilidades. E eu espero que outras pessoas também, que, nomeadamente, têm no seu poder a possibilidade de restringir a liberdade das outras pessoas, tenham também a noção da responsabilidade que eles têm, não é? E que agem em conformidade, não é, com o direito, a sua consciência e o bom senso. O que é preciso percebermos nisso tudo? É que nós estamos num processo de exclusão de um homem. Até agora, nós não entramos naquilo que é fundamental, que é a possibilidade de apresentar aos São Tomé e Príncipe, aos São Tomenses, aliás, saídas possíveis para melhorar a condição de vida das nossas populações e do nosso país. Nós estamos, deixa-me chegar lá. Nós estamos num processo de exclusão. Bom, e eu quero dizer que esses processos de exclusão têm uma regra. A vontade maioritária acaba sempre por vencer. Mas a que preço? Tomamos exemplos. Na Costa de Marfim, há 14 anos atrás, o presidente Bédier lançou a ivoirité para excluir Alassane Ouattara. Outra vez. Quem é o presidente hoje da Costa de Marfim? Alassane Ouattara. Mas passaram 14 anos. Não, mas era isso que eu ia interromper. Eu ia interromper um bocadinho, que era para falarmos exatamente sobre o futuro. Podemos começar por aí, que já estamos a falar sobre o futuro. Mas o que eu estou a dizer é exatamente isso. A exclusão do homem não pode ser um programa político. Não pode. Aliás, isso nem encaixa na mentalidade e da maneira de ser dos santomenses. Bom, concordo. Daí que é uma via errada. Bom, e o risco disso tudo é nós estamos a perder mais tempo, a criar mais ódio na sociedade santomense, mais divisões, etc, etc. Quer dizer, está óbvio que esse caminho é o caminho errado. Está óbvio que esse poder está a demonstrar uma grande fraqueza, até para os seus militantes, até para os seus apoiantes. Hoje, um apoiante do MLSTP, do PCD, do MDFM, não pode acreditar que o único programa que eles têm é acabar com Patrício Trovoada. Quer dizer, enquanto que esses militantes têm problemas concretos. Patrício, vamos ver uma coisa. Isto já está percebido, essa mensagem está passada, obviamente. O único programa que eles têm é acabar com o Patrício Trovoada. Cito-te. E que programa tem Patrício Trovoada para os santomenses para acreditarem noutra coisa que senão esse tipo de política violenta, de casos, de intrigas, de manipulações, eu até arriscaria mais, de ilegalidades, ou seja, tudo negativo.
o que é que Patrício Trovoada e a ADI têm para propor ao país de diferente nisto? E se é possível fazê-lo nesse contexto de absoluta crispação política. Acho que os santomenses agora necessitam de vozes ou de voz de expectativa, de esperança, de tentar perceber que caminho se poderá ter, que se não este, porque já ficou claro para muitos santomenses que este é um caminho que não leva a lado nenhum. Mas eu quero dizer que eu não estou nesse caminho, quer dizer, eu estou por arrastão, digamos assim, mas eu não estou nesse caminho, não é meu caminho. E muito sinceramente, se pudéssemos ter um debate muito mais positivo, um confronto muito mais positivo, eu ficaria bastante satisfeito e os santomenses só tinham a ganhar com isso. O que é preciso percebermos é que boa parte do meu programa, do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista subjetivo, esse programa está a ser apresentado pelos meus atuais opositores. Quer dizer, no fundo... Isso é um bocado perverso. Isso é um bocado perverso. Mas é perverso, mas é a realidade. Mas é a realidade. Quer dizer, hoje em dia... Se isso era pela negativa... Há 20 meses... Sim. Mas isso faz parte também, provavelmente... Mas Santo Mestre tem que querer mais do que isso. Vai exigir mais do que isso. Sim, mas sabe, há 20 meses que Pinto da Costa está com o poder absoluto. Pinto da Costa manda no país, com todos os poderes, e ainda por cima com o alibi de ser um democrata, não é? Ele está a mandar como um verdadeiro ditador em Santo Tomé e Príncipe há 20 meses. E quais são os resultados? E por que eu digo isso? Porque 20 meses sozinho, Patrício Trovoada afastado como ele queria do país. Se ele tivesse a fazer alguma coisa, teriam esquecido de Patrício Trovoada. Teriam esquecido de Patrício Trovoada. Por isso, essa obsessão que eles têm em relação a Patrício Trovoada só vem confirmar uma incapacidade. Ora, poder dizer que um sistema, que um regime, que um dirigente é incapaz, também representa alguma coisa politicamente. Bom, a segunda coisa é que nós, quando saímos do poder, sem acabar a legislatura, nós estávamos, de facto, dentro de um programa. Por que esse programa levou, de facto, a esse complô parlamentar? Bom, é porque, fundamentalmente, há uma coisa que nós temos que perceber em Santo Tomé e Príncipe. O país precisa de uma linguagem de verdade. E essa linguagem tem que ser acompanhada de um novo contrato social. Nós temos um país que está quase numa situação de falência. Temos um país que está com sérios problemas de viabilidade económica e financeira. Temos um país que, esses últimos quase 2 anos, aumentou ainda a percepção do risco político. Bom, então, como é que nós saímos disso? Saímos disso com quem? Com mais rigor na gestão, com redução de despesas, com o fim de alguns privilégios, não é? No seio de uma certa classe, com reformas no sentido de maior justiça social ou justiça económica ou justiça simplesmente contratual em termos de competitividade, etc, etc. Bom, passa por uma atitude diferente perante o trabalho, passa por um diálogo social, efetivamente, para que as pessoas possam acreditar que essas reformas irão trazer dias melhores, mas que hoje não é possível, de facto, chegarmos ao ponto de satisfação desejável a nível das diversas classes de trabalhador, etc, etc. Bom, eu volto a dizer, o ADI não está a prometer a lua. O ADI está a dizer que se nós não mudamos determinados hábitos, nós não temos hipótese. Vou dar um exemplo. Angola emprestou 15 milhões
de dólares que foram que entraram para o cofre do Estado, salvo erro, no mês de abril. Já não há dinheiro. E esses 15 milhões de dólares foram gastos em despesas correntes. Ou seja, cometeram o erro que nós vimos cometendo desde 75. Pouco desse dinheiro serviu para o investimento. A maioria desse dinheiro foram para despesas correntes. Bom, a massa salarial cresceu provavelmente de quase 40 e tal % esses últimos meses, esses últimos 2 anos. As receitas não cresceram. Bom, então, se nós não mudarmos radicalmente o nosso sistema, se nós não fazemos esforço a nível da despesa pública, se nós não fazemos esforços de justiça social, para que não sejam sempre os mesmos a apertar o cinto, se nós não damos sinais, de facto, de que acabamos com os privilégios, e se é para sofrer, vamos sofrer todos, a nível da coesão social não vai ser possível. Se nós não fazemos um contrato social novo que permite de nós abrirmos o país ao investimento estrangeiro privado, que implica não só o novo código de investimento, mas uma atitude de maior abertura àquilo que vem do estrangeiro, preservando, tendo cuidado com alguns interesses vitais nacionais. Bom, nós não chegaremos lá. Novo código, falaste de novo código de investimento, isso é capaz de ser interessante. O que é que em termos do vosso programa eleitoral, não entrar em detalhes, eu não quero entrar em detalhes, mas uma ou duas coisas que era possível de melhorar e de mudar no atual código de investimento estrangeiro? Primeiro eu penso que temos que aligerar todos os procedimentos. Bom, depois não é uma questão de taxa só, é uma questão de estabilidade. Dizer zero taxa não será provavelmente o que é o mais atrativo. Nós temos que olhar, primeiro, em função dos setores, o que é que esse setor pede na sua pirâmide de prioridades para poder, de facto, ser mais atrativo a nível de São Tomé e Príncipe. Bom, nós temos, por exemplo, essa questão que desenvolvemos e que vamos continuar a desenvolver, que são as regiões especiais de desenvolvimento. Hoje em dia, nós estamos a dizer que Kawé, Lemba e a região autónoma do Príncipe têm que ser regiões prioritárias de captação de investimento. Bom, e nós não dizemos isso só por dizer. Hoje, por exemplo, em Kawé, é talvez a região onde temos maiores recursos hídricos para a hidroelétrica. Mas é uma região que tem talvez 3 habitantes por quilômetro quadrado. As pessoas as mais pobres da República não têm poder de compra para poder pagar e, digamos, rentabilizar, nem que seja minimamente, energia. Então, tem que se pôr indústrias aí, tem que se levar a população a instalar-se aqui, tem que se aumentar o poder de compra das pessoas do Kawé para que as hídricas, numa primeira fase, não sejam construídas em Kawé e transportadas durante 80 quilômetros para chegar a Mesoche de Baixo ou a Água Grande. Bom, o que nós estamos a dizer é que, de facto, é preciso falar a verdade aos nossos compatriotas. Mas, ao falar a verdade, é preciso apresentar-lhes ideias que fazem sentido. Quando nós estamos hoje a discutir e nós estamos a dizer, por exemplo, que temos que rever a questão da imigração. Nós nos batemos não sei quantas vezes para que o visto seja o mais barato possível. O visto de entrada para turista, 20 euros. Se é preciso pôr às 10 euros, vamos a 10 euros. Se é preciso suprimir o visto, vamos suprimir os vistos. O que nós estamos a dizer... Mas por falar nisso, deixa-me ver se entramos aqui em mais diálogo. O atual governo tomou, do meu ponto de vista, uma boa medida, uma boa iniciativa, que não é uma boa medida, uma boa iniciativa, que foi isentar de visto turístico a entrada de angolanos em São Tomé e Príncipe. Não vou aqui colocar a questão da reciprocidade, porque não é o que me interessa aqui. O que me interessa aqui é o seguinte: em termos estratégicos, estaria a ADI disponível a isentar de visto, por exemplo, residentes lusófonos em Luanda ou em Angola? Eu com isso que estou a pensar na comunidade portuguesa, muito interessada em visitar São Tomé e muito interessada em fazer essa deslocação. O que eu quero dizer, eu nem vou por aí. Visível? Não vou por aí. Bom, nem vou por aí.
E eu volto a dizer, as pessoas às vezes fazem um show-off político desnecessário. Se nós queremos atrair turistas de Angola, não vamos diferenciá-los. Não vamos diferenciá-los. Os residentes em Angola, angolanos ou estrangeiros, por que não vir sem vistos? Porque, no fundo, o que é que acontece? As nossas previsões é que se nós conseguimos, de facto, de Angola até Costa de Marfim, cativar a classe média e a classe média alta para ir fazer o turismo do fim de semana. Nós não estamos a dizer o turismo de uma semana, porque nós não temos produtos para uma semana. Não temos conteúdos. Mas, se nós conseguimos fazer o turismo do fim de semana, estaríamos bem. E estamos prontos a tomar as decisões para isso. A questão dos transportes aéreos. Hoje não é o problema de ganhar dinheiro com a linha aérea. É o problema de fazer funcionar essa linha aérea. Se é preciso subvencioná-la, vamos subvencioná-la. A questão, hoje, de dizermos que é necessário, a nível das empresas que ganham algum dinheiro em que o Estado tem participação no capital, vermos se nós paulatinamente transferimos essa participação de capital para o Instituto de Segurança Social, para nós começarmos, de facto, a capitalizar as reformas, para que amanhã os santomenses possam ter reformas mais condignas. Sim, senhor. Desenvolvermos o ensino profissional e a formação contínua, a capacitação das pessoas. Criar condições para que os santomenses que estejam no estrangeiro possam regressar a São Tomé e Príncipe. Trabalhar com as universidades de alguns países emergentes, nomeadamente naquilo que é a questão da investigação. Nós temos problemas similares na agricultura com a Indonésia, com a Malásia, com a Índia. Devemos trabalhar com os cérebros desses países para ver como é que nós conseguimos aumentar a produtividade e resolver alguns problemas específicos que nós temos. Nós temos a questão que é uma questão fundamental em São Tomé e Príncipe do meio ambiente. As pessoas não ligam, mas é uma questão que está a se tornar cada vez mais essencial para o nosso país. Nós temos a descentralização dos meios de produção agrícola a nível de todo o território nacional, nomeadamente a introdução também de alguns tipos de cultivo que consomem, ou pelo menos com um maior controle da água, não é? Estou a dizer, produção de baixa estufa, conta-gota, etc, etc. Bom, quer dizer, nós temos questões muito concretas e que nós pensamos que elas necessitam uma nova atitude, uma nova liderança. Isto quer dizer que cada aí, pode-se entender, cada aí já está a trabalhar profundamente no seu programa eleitoral. Eu quero dizer que não é o programa eleitoral. Sabe, se quer saber o que ocupa o meu sono, não é o edital. O que ocupa o meu sono é que esse governo vai deixar esse país numa situação catastrófica. Catastrófica. E, se o povo nos fizer confiança, nós não podemos, de facto, fazer uma desfeita ao povo santomense. Daí que eu estou extremamente preocupado, concentrado, e não só eu, mas como todo o Estado-Maior do ADI, e não só, pessoas também estrangeiras, que, enfim, gostam de São Tomé e Príncipe, amam São Tomé e Príncipe, acham que São Tomé e Príncipe tem direito a outra coisa que aquilo que nós estamos a viver, e que estão disponíveis para nós pensarmos nas soluções para o nosso país. E as soluções existem, mas não existem na boa vida, não existem na preguiça, não existem no desporto nacional, que é a delação e a mesquinhice. Existe numa nova atitude, que é o trabalho, que é o esforço, que é a amizade, a cooperação, ouvir o outro e a solidariedade entre os santomenses. Diz-me uma coisa, há bocado falaste de hábitos, é preciso mudar alguns hábitos para começarmos a ver um futuro melhor e para começarmos a conceber reformas. Ok, entende-se, e essa seria essa proposta, é a proposta de qualquer político sério para um país e no caso de São Tomé e Príncipe, mais ainda. A questão dos hábitos, mas os políticos também têm que mudar de hábitos, como é evidente, não é? Eu não vou pedir muito, não vou pedir que se faça uma
apagamento dos maus hábitos dos políticos são-tomenses, mas vou pedir o seguinte: gostava muito, ou vai gostar muito, ver um debate televisivo entre os candidatos à primatura em São Tomé desta vez. Isto é possível? Patrício Trovoada está disponível? Sabe, nós Isso é uma questão de mudar de hábitos, não é? Porque não existe o hábito de debate tranquilo. Nós estamos disponíveis, mas note bem. Quer dizer, o que está a passar no nosso país é bastante triste. No fundo, esse poder está-se a afastar cada vez mais das pessoas. Sim. E está a criar uma questão que é muito grave em democracia, que é a desconfiança. Toma a TVS. Bom, isso é uma televisão televisão pública, paga todos os santomenses, todos os contribuintes santomenses pagam a TVS. A TVS está ao serviço da televisão pública? Não está. A TVS, esses últimos dias, fez-me pensar no Ruanda, na rádio de Mille Collines. Bom, quer dizer... Essa rádio é um pouco trágica, não é? É trágica, mas é trágica. A TVS, a pôr a circular notícias, informações falsas, conhecendo nossas pessoas, o nosso povo que quando vê uma notícia na TVS é porque é verdade, não é? O que é que está a fazer? Está a fazer a incitação, o ódio, a mentira, estigmatizando um líder político de uma maneira gratuita. Por isso, eu creio que nós estamos num país em que o poder está realmente a ter um comportamento muito negativo. E eu lamento que alguns quadros jovens, etc., quer dizer, e que têm muito poder. Quem está na televisão tem muito poder, quem está nos tribunais tem muito poder. É preciso saber usar esse poder. Por isso, o debate, nós estamos sempre prontos ao debate, mas é preciso que haja, digamos, as mínimas condições de um Estado sério para que isso aconteça. E esse debate, antes de ir para uma mesa com o Sr. Gabriel Costa ou qualquer outro candidato a primeiro-ministro, é preciso dar sinais. Quer dizer, e os sinais não existem. Desde a marcação das eleições, nós não estamos a ver esses sinais, pelo contrário. Bom, daí que o debate é necessário, o debate é são. Nós estamos tranquilos, por quê? Porque nós tivemos no governo, o que é uma boa experiência, tivemos no governo a trabalhar de uma maneira árdua e desde que saímos do governo continuamos a trabalhar. Eu quero dizer que os antigos ministros do 14º governo têm uma agenda, todos eles, não é? De trabalho, que não é uma agenda de trabalho ir para o mato, criticar as pessoas, contar mentiras, beber vinho da palma, querer comprar votos, etc. É uma agenda de trabalho que tem pontos que todos têm a ver com os problemas do país. O ex-ministro das Obras Públicas sabe hoje quanto é que o país está a produzir em termos de quilowatts, não é? O ex-ministro das Obras Públicas sabe qual é a situação de manutenção dos geradores, não é? Ele sabe perfeitamente se amanhã nós temos que ter um novo hotel em São Tomé e Príncipe, pôr a funcionar uma unidade pesqueira, etc., qual vai ser a necessidade de quilowatts suplementar. Ele sabe qual é o estado das linhas, ele sabe qual é o estado das estradas, ele sabe quantas pessoas, em coordenação com o seu antigo colega da Educação Nacional, quantas crianças vamos ter que transportar a partir do mês de outubro, novembro, se os santomenses nos derem a confiança. O ex-ministro das Finanças sabe perfeitamente também quais são, digamos, as prioridades, não é? Quais são os constrangimentos. Nós sabemos perfeitamente e nós alertamos perfeitamente o Sr. Pinto da Costa que marcar eleições em outubro quer dizer que nós teremos só um orçamento em março do próximo ano, com todas as implicações, etc. Daí que o que é preciso é que as pessoas entendam uma coisa. Nós não queremos o poder pelo poder. Nós queremos pôr em execução aquilo que nós pensamos ser a melhor solução para São Tomé e Príncipe. E porque nós sabemos que o poder não é eterno, porque nós sabemos que em 4 anos não se vai poder fazer tudo, nós queremos que essa proposta seja uma proposta que
seja também partilhada para o maior número de santomenses, mesmo aqueles que não sejam do ADI, e que percebam que nós temos que virar a página, que o nosso país definitivamente, e eu creio que é uma oportunidade, com essa geração, que eu chamo uma geração do outro século, possa passar a história. Ela deve ficar na história. E então, permitir de facto que uma nova geração, com as suas diferenças, encontre os consensos essenciais para que o país possa avançar. Mas esse país só avança depois de uma fase em que tem que sair dos cuidados intensivos. E a situação em que o país está é exatamente essa. É uma situação de urgência em que o país terá que ser tratado nos cuidados intensivos, senão ele morre. E as pessoas têm que se perceber que não é uma coisa, não é a mesma situação das outras eleições passadas. Nós chegamos a um momento realmente crítico, econômico, financeiro, social, e que o país tem que dar a volta. E eu espero, sim senhor, que o MLSTP, o PCD e o MDFM, porque é daquilo que se trata, é preciso também clarificarmos as coisas. Quando eu falava da bipolarização, nós estamos na bipolarização. Nós temos atualmente o ADI de um lado e do outro lado nós temos o Sr. Pinto da Costa com a Troika. Aliás, já assinaram os seus acordos, já tem o governo formado, as pastas distribuídas. Não, evidentemente que nós queremos também saber o que é que eles têm para propor e veremos se o debate for de facto esse. Eu sou democrata e vamos debater e vamos comparar as nossas propostas e deixamos que os santomenses, sem fraude, possam decidir quem é que deve governar Santo Tomé e Príncipe. Sr. Estevada, para terminar, eu, em determinado momento, fui muito crítico da tua ação política e da ação, inclusive, do governo, porque achava que governavam e que não conseguiam aumentar a base de apoio. A base de apoio ao governo e a base de apoio à liderança do governo, tu, a base de apoio às propostas, ou às vossas propostas, enfim, reformistas ou vagamente reformistas, porque 2 anos de governação não dá para se entender bem a totalidade ou a profundidade das reformas a propor e a executar. Hoje, 2 anos depois, ou 20 meses depois, que percepção tens do ADI? O ADI aumentou-se a base de apoio? Em termos de percepção. Porque o Mira tem que ter essa percepção, como é óbvio. A percepção, eu diria que a base de apoio do ADI aumentou. E isso não é uma percepção, é uma realidade. O facto de hoje nós temos 14 mil e poucos, quase 15 mil inscritos com cartão do ADI, não é? Eu quero só, em termos comparativos, dizer que o CDS em Portugal tem o objetivo de 40 mil inscritos. O ADI tem 14 mil e poucos, quase 15 mil inscritos com cartão. Bom, quer dizer que a base de apoio aumentou. Mas não é só a base de apoio quantitativo. Porque, como eu disse, se esse governo atual e o Sr. Pinto da Costa tivessem feito algo de positivo, teriam esquecido do Patrício Trovoada. Por isso, há uma parte que é em reação, não é, à situação de degradação em que se encontra o país. Mas eu creio que, do ponto de vista qualitativo, aqueles que eram bastante críticos em relação ao ADI têm evoluído. A crítica é sempre salutar, mas tem evoluído como? Tem evoluído percebendo melhor aquilo que foi o posicionamento da ADI em relação a determinadas questões, e isso dá uma percepção de que não é que esse olhar crítico que evolui necessariamente faz com que haja uma maior adesão ao ADI. Mas esse olhar crítico que evoluiu permite ao ADI uma maior aproximação e abertura também a essas pessoas. Daí que eu digo, nós não temos a verdade absoluta, mas na política é preciso ter homens, é preciso ter soldados, é preciso ter quartéis. Bom, mas é preciso sair do quartel. E o que acontece? Nós hoje consideramos que o núcleo central do ADI cresceu. Mas, do ponto de vista qualitativo, a ADI terá que continuar a abrir-se a outros.
não necessariamente convidando-nos a ser do ADI, mas integrando nas propostas do ADI, não é? Sensibilidades diferentes, porque, afinal de contas, quem pode implementar todas essas sensibilidades é quem está no Parlamento e quem está no governo. Daí que o programa do ADI será um programa do ADI, mas com a preocupação de traduzir aquilo que nós ouvimos ao longo desses 2 anos, que são críticas positivas, negativas, que são projetos, são propostas. Eu quero recordar que nós abrimos no website uma série de perguntas e de contribuições. Bom, não está publicitado, mas muita gente mandou contribuições. E essas contribuições, que são contribuições de santomenses que querem participar, como eu. Santomenses que não querem ser excluídos. Muitas delas são interessantes e vamos integrar no programa do ADI. Mas é preciso que toda a gente perceba uma coisa. Nós temos que voltar a eleger os valores da união entre os santomenses. A situação é difícil. Nós temos que eleger os valores da seriedade e da honestidade, porque temos que ter confiança uns nos outros. Os próximos momentos vão ser momentos de trabalho, de sacrifício. Mas se houver confiança, se houver seriedade, se houver competência naquilo que estamos a propor, se houver comunicação, para que as pessoas entendam também aquilo que estamos a propor, então vamos conseguir avançar. Porque, ai de mim, se eu não acreditasse que era possível fazer diferente, de eu tentar ainda pedir a confiança dos santomenses. Não é possível. Bom, e como eu digo, eu não faço política pela política, nem pela politiquice, nem pelo poder. Eu faço política quando eu acho que eu posso contribuir para que as coisas avancem. E ainda estamos na posição hoje, o ADI, sob a minha liderança, ainda estamos em posição de acreditar que aquilo que nós vamos propor, do ponto de vista diferencial, é muito melhor que aquilo que a Troika e o Pinto da Costa podem propor. Aliás, até hoje não nos disseram o que é que eles têm para nos propor, a não ser encostar Patrício Trovoada. Patrício Trovoada, boa tarde, bem regressado seja. Obrigado. E que tudo corra bem, e que corra bem aos santomenses de uma forma geral. Sobretudo. A nossa emissão não fica por aqui. Em seguida, fica atento à rubrica Notícias, que contará com o meu comentário e o de Patrício Trovoada. Seremos breves a comentar, porque muito do que nós fomos dizendo desde já fariam parte do comentário e as imagens que nós vamos ver. A atualidade internacional centrou-se muito na última semana na cimeira da CPLP em Dili. Mais do que a cimeira em si, ninguém esteve muito preocupado em tentar perceber o que saiu da cimeira em si. Mais do que a cimeira, a discussão ou o debate centrou-se na entrada da Guiné Equatorial na CPLP, na nossa organização. Ora, veja. A Guiné Equatorial foi aceito por consenso como membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mas ao contrário do que era suposto, não houve qualquer votação, apenas uma aprovação de consenso generalizado, uma aparente falha no protocolo que ninguém justificou. Durante a sessão, o presidente de Portugal, Cavaco Silva, vincou os princípios fundadores desta comunidade de países, que incluem o respeito pelos direitos humanos e o uso do português como língua oficial, e invocou o roteiro estabelecido para a adesão da Guiné Equatorial. Os chefes de Estado e do governo da CPLP decidiram também admitir a Geórgia, a Turquia, a Namíbia e o Japão como observadores associados da organização. Esta cimeira de Dili atribuiu ainda a categoria de observador consultivo a 6 instituições. Depois de vermos as imagens, eu tenho comigo Patrício Trovoada, sobretudo, para comentar a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Tu contribuíste também para essa entrada, enfim. O que é que achas desse momento? Que é um momento que está a ser polémico, um momento que ainda está a ser vivido com alguma tensão. Que comentários tens, ou que comentários te suscitam este momento? Eu acho que há um momento que deve ser próprio da lusofonia, que é um bocadinho essa mania que nós temos de uma propensão a alguma polêmica, etc. Porque eu acho que não é o momento de voltarmos a polemicar sobre a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Acho que eu vi algumas
intervenções, não é? Para mostrar alguma reticência, alguma diferença, etc, etc. Que os jornais, e assim é bom que seja, os jornais fazem o seu trabalho e a atualidade, jornalistas trazem uma série de informações sobre a Guiné Equatorial, a questão dos direitos e das liberdades, a questão que o anúncio da entrada na Guiné Equatorial na CPLP foi feita em inglês, francês e espanhol e não foi feita em português. Mas podiam ter esse cuidado. Bom, podiam ter esse cuidado. Eu creio que a vontade foi uma vontade política de termos a Guiné Equatorial na CPLP. Eu creio que trata-se de um país que nunca foi colónia de Portugal. Por isso abre a CPLP a uma nova dimensão. E eu volto a dizer que o esforço todo que temos que fazer na CPLP é um esforço de puxar para cima cada um dos seus membros. E se houver algum membro com alguma dificuldade, nem que seja interna, que os outros países contribuem para puxar para cima. Bom, daí que não é o momento para ainda questionarmos e polemicarmos em relação à entrada da Guiné Equatorial. E, aliás, não é elegante, eu volto a dizer. Não é elegante estar com a Guiné Equatorial a entrar e ao mesmo tempo levantar mais algumas questões. Como sabes, nisso nós divergimos totalmente e é bom deixar isso claro. Sim, mas deixa-me nós... Porque agora estamos a concordar. Eu vou dar um exemplo. E é importante deixar aquilo que nós concordamos. Vou dar um exemplo. Nós, claramente, em São Tomé e Príncipe, estamos com algumas preocupações, nomeadamente sobre as eleições, sobre a transparência, sobre a questão das perseguições políticas, etc. Bom, ainda bem que temos a CPLP, com um país como Portugal, não é? Que é um país democrático, sem dúvida, não é? Ainda bem que nós temos um Brasil, ainda bem que nós temos um Cabo Verde, etc., que são países que nos permitem passar mensagem, mesmo estar na oposição, não é? Bom, e que necessariamente, sabendo que há uma situação em São Tomé e Príncipe, irão aconselhar o poder em São Tomé e Príncipe, etc, etc. Daí que, se São Tomé e Príncipe fosse isolado a nível da CPLP, a situação seria muito mais difícil para a oposição. É aqui que nós concordamos. É aqui que nós concordamos. É aqui que nós passamos a concordar, que é o seguinte. Quer dizer, eu sou daqueles que fui claro, sou contra a entrada, fui contra a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Não vale a pena estar aqui a repetir argumentos, porque o momento histórico é outro. É que a Guiné Equatorial já entrou. E a partir desse momento entendo que o trabalho tem que ser um outro trabalho, e aí concordo contigo, absolutamente, que é o trabalho de puxar para cima. Este é o momento de puxar para cima. O momento de fazer as críticas no sentido da entrada era o momento anterior. Era só para chamar a atenção que a partir de agora estamos tranquilos e concordamos nisto, para não ficar a ideia de que discordamos bastante nesse ponto. Dar as bem-vindas aos equator-guinenses, pressionar o regime no sentido dele melhorar e tentar ajudar o máximo possível neste ponto. Esta é a minha posição, mas continua. Mas essa questão não tem só a ver com artigos sobre o presidente, sobre isso, aquilo. Quer dizer, o Estado de Direito há uma série de instituições. Com certeza. E eu creio que a CPLP tem que agir em várias direções. Nós temos países em que o clima de negócio, por exemplo, é melhor que outros, não é? Bom, quando um clima de negócio muitas vezes é péssimo, pode ter a ver com a burocracia, pode ter a ver com o sistema de justiça, pode ter a ver com a corrupção, etc, etc. Bom, então, eu gosto de esboçar-me sobre questões muito concretas, não é? Bom, o que é que nós temos com a Guiné Equatorial hoje? Provavelmente nós temos que evoluir sobre a questão dos direitos do homem, pena de morte, etc, etc, etc. Bom,
o que é que nós temos na Guiné Equatorial e o que nós temos noutros países membros da CPLP? Provavelmente a questão dos mídias, não é? Liberdade de imprensa, etc. Liberdades individuais. Liberdades individuais e tudo. Bom, nós temos, eu há um bocado critiquei a TVS Santo Mense, não é? Bom, o Conselho Superior de Audiovisual não funciona, o da Comunicação Social em Santo Tomé e Príncipe não funciona. Bom, em outros países nós temos problemas muito mais graves, que é exércitos que não são republicanos, não é? Guiné-Bissau, não é? Aí também temos que nos esforçar para que essa situação se altere no bom sentido. Então, eu creio que a CPLP, e como disseste bem, a Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial hoje é membro da CPLP e vamos trabalhar dentro da CPLP para ver como é que nós, cada um dos países e a organização, atinja certos números de standard, digamos assim, internacionais de desenvolvimento humano, de boa governação e de liberdade. Eu quero fazer uma parêntese, se me permite. Não sei se vai abordar essa questão, mas já que eu estou na STP-TV como presidente do ADI e como santomense, eu interrogo-me porque que, sendo o ex-presidente Miguel Trovoada nomeado por decisão do Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, e por não objeção do Conselho de Segurança, representante do Ban Ki-moon para Guiné-Bissau, que é um país membro da CPLP, eu fico surpreendido como é que nem a presidência santomense, nem o governo santomense, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros Santo Tomé e Príncipe fez uma nota de, enfim, felicitações. Isso confirma-me ainda na minha impressão de que nós estamos preocupados com questões pessoais e não com o país. Isto é interessante, ainda bem que trouxeste esse tema. Enfim, é curioso porque eu tive cuidado de procurar como é que as outras chancelarias reagiram à nomeação, e a verdade é que há uma nota de felicitação em todas elas dentro da CPLP. Em todas elas. Depois existe a CDAO e tal. E é estranho, da União Africana, e é estranho que realmente o país de origem... Também, o país de origem, São Tomé e Príncipe, não tenha feito uma nota de felicitações. Nós temos, efetivamente, que começar a trabalhar alguns aspectos, sobretudo os aspectos mais difíceis de alterar. E, de facto, a elegância, o saber estar, ficam muito bem até em política. Patrício Trovoada, despeço-me e vamos continuar a nossa emissão. A reportagem de hoje está em sintonia com o tema que abordamos e falam-nos sobre a polémica à volta do edital do Ministério Público em São Tomé e Príncipe. O tal edital que convoca Patrício Trovoada a dirigir-se à Procuradoria-Geral da República. Vamos vê-la. Foi com bastante surpresa e profunda indignação que a Comissão Política do ADI, Ação Democrática Independente, tomou conhecimento de um edital do Ministério Público que solicita a comparência do seu líder, Dr. Patrício Trovoada, na qualidade de arguido para um interrogatório no âmbito de um pretenso processo que decorre os seus termos sob o número 816/2013. Não tendo jamais sido regularmente notificado para comparecer e observadas as prescrições do Código de Processo Penal em vigor, qualquer outro expediente é revelador de uma grosseira e propositada violação das leis e demonstra uma inaceitável incompetência, mesmo na prática do mal, de um magistrado do Ministério Público. Nesta nota de imprensa, Frederico Samba de Abreu sai em defesa do magistrado do Ministério Público que decidiu notificar Patrício Trovoada, líder da Ação Democrática Independente, ausente do país há vários meses, por via de edital, para ser interrogado no âmbito de um processo em fase de instrução preparatória. De acordo com o Procurador-Geral da República, a notificação por via de edital em processos em fase de instrução preparatória encontra-se previsto nos termos
do número 7 do artigo 74 e do artigo 402 do Código de Processo Penal. No final da nota de imprensa, o Procurador-Geral da República apela a todos no sentido de não imiscuir o Ministério Público em querelas políticas, sobretudo neste período de preparação de eleições, de forma a desvirtuar a integridade de magistrados que, na sua opinião, sempre intervieram na concretização de uma justiça independente e isenta em São Tomé e Príncipe. Para o líder da ADI, Patrício Trovoada, a posição do Procurador-Geral da República só confirma as suspeitas do partido de que o Ministério Público está ao serviço do atual poder político em São Tomé e Príncipe. Ficou claro para todo o povo de São Tomé e Príncipe e para a comunidade internacional que a justiça santomense está viciada e alguns dos seus membros estão claramente a participar numa vasta operação de perseguição político-judicial visando sujar, vexar, difamar e humilhar a minha pessoa e membros do partido numa primeira fase e, posteriormente, me privar a todo custo da minha liberdade de participar na vida política do meu país num jamais visto abuso do poder em São Tomé e Príncipe. Perante a atuação do Ministério Público neste processo, os analistas políticos santomenses consideram que o Procurador-Geral da República deveria demitir-se do cargo. Termina assim a análise da atualidade. As minhas sugestões para hoje são: a primeira sugestão é musical, é um concerto, é música ao vivo, é o regresso da África Negra, enfim, a tocar ao vivo juntos, Leonildo Barros, o General João Seria, enfim, o África Negra clássico, esse grande conjunto de São Tomense, que vai dar um espetáculo no Beleza, agora no dia 31/7, a partir das 22 horas aqui em Lisboa. Portanto, eu vou lá estar, seguramente, não vou faltar uma coisa deste género, não é? A segunda sugestão: um livro, Manifestações Culturais São Tomenses, de Lúcio Neto Amado, da Chiado Editora. É uma segunda edição, foi lançado em Lisboa na semana passada. Eu espero ter aqui o Lúcio para falarmos sobre o livro. A terceira proposta, ainda a ver com a CPLP, a ver com todas essas movimentações à volta da CPLP, e como terminou agora uma cimeira, sugiro um outro livro, que é As Relações entre Portugal e São Tomé e Príncipe, do Passado Colonial à Lusofonia, um livro de Fernando Campos, da editora Colibri, de 2011. Lusofonia, quarta sugestão. Hoje estou muito virado para as sugestões, mas essa tem mesmo que fazer, que é um livro do António Bondoso, uma pessoa que conhece muito bem São Tomé e Príncipe, cresceu lá, é um grande jornalista, trabalhou durante muitos anos na RDP, um poeta também. Portanto, o último livro do António Bondoso, que eu também vou ter aqui mais lá para setembro, Lusofonia e a CPLP, Desafios na Globalização, edições esgotadas. Portanto, leiam e leiam muito. Por hoje é tudo. Continuem a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no YouTube. Não se esqueça, segunda-feira, Abigail Tinia Cosmo está de volta com mais convidados. Tudo a pensar em si. Quanto a mim, por hoje ficamos por aqui. Mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Abílio Neto e esta é a vossa STP TV, a sua nova televisão. Rápido. Viajar urgente. Beto não pode vir do julgamento, vem encontrar aqui em casa ainda. Vai decidir eu aqui em casa guardado. Não vê nada, estou levando dinheiro, comando, toda coisa. Viver vida lá fora, que não. Vou decidir erro depois, se coisa dá mal para ele, quem vier descobrir que vem para casa leva todo desse dinheiro, ainda leva todo o bem que a gente tem dentro de casa. Mentira, não vai não. Tem que fazer, tem que fazer telefone. Tem que ligar para meu amor agora. Bebê. Oi, bebê, está onde? Está onde? Rápido. Não tem muita coisa de falar, não. Está onde? Vai ter comigo no aeroporto agora. Você está fazendo que lavar roupa? Não, vai. Só pega uma roupa que põe na mala e tu espera no aeroporto dentro de 10 minutos, agora. Yeah.
nada de dinheiro. Leva segurança, saca bem. Cacau, você. Leite. Que bem tu pôs esses documentos de talão de depósito, che? Tá documento, pá. Seu pai faz boi de coisa, boi de depósito exterior. Esses documentos. Poxa, pá. Nada, não dá pra procurar, não. É por tudo. 5 capas por tudo, coisa assim como. Minasé, comecei o café na dominifa. Minasé, comecei o café na dominifa. Minasé, comecei café na dominifa. Zigomilha, Pepe já está no calabouço. Eu não brinco com esse serviço. Brincar comigo. Zigomilha, Pepe já está no calabouço, hein? Vem pra gente comemorar. Zigomilha. Como que você fez silêncio assim? Zigomilha. Vai, Zigomilha. Zigomilha. Não tá pequeno. Zigomilha. Zigomilha. Não acredito que Zigomilha fez essa coisa comigo. Che. Ora, Zigomilha fugiu com toda a roupa. Che. Maladeiro. Você que fez, pá? Que tal eu confio em Zigomilha. Zigomilha. Sim. Zigomilha matou. Não, o Zigomilha foi lá a mãe dela. Mas levar toda a roupa, levar meu dinheiro. Não pode guardar meu dinheiro lá de manhã, é falta de respeito. Eu não quero comer problema. Primeiro não pode ficar comigo, não. Minasé, comecei o café na dominifa. Minasé, comecei. Epa, você viu Zigomilha, pá? Zigomilha eu não vi. Zigomilha passou daqui com uma mala de viagem. Mala de viagem? E acho que ela tá a viajar. Porra, pá! Zigomilha fez isso comigo, pá! Meu dinheiro, pá! Epa, deve se levar, pá? Levar você para lá. Aeroporto, leva para o aeroporto. É 20 mil dólares. 20 quanto? Não, mas levantou o dinheiro e tem algum dinheiro, pá? Se eu vou gastar gasolina, você não me dá dinheiro? Porra, deixa estar, eu vou de minha pé. Minasé, comecei o café na dominifa. Che, então meu bebê não chegou ainda. Como é que esse menino está a demorar tanto assim, che? Estás aonde? Havia a pé? Che, amor, você faz essa coisa porque também, che, vem cedo, corre e faz alguma coisa. Você não tem nem 10 conto para pagar um motoqueiro também, vai cedo. Não vou perder avião por tua causa, não. Despacha-te. Puxa. Não. Jovem também hoje em dia está muito complicado. Che, bebê, como é que demoraste tanto assim? Não sabe o que é viajar? Sabe, tem que ver a pena, entendeu? Che, não está mal acostumado, mal. Nós estamos a viajar rápido. Tá aqui minha sacola. Che, isso aqui. Isso o quê? Esse peso. Isso aqui? Não, pô, barulho. É minha roupa. Roupa? Que mais gosto, é? Só pode ser brincadeira, vive? Segura a mala para mim, rápido. Che. Você jogou minha roupa fora. Vê lá. Zigomilha não, amor e com muito respeito. Vê? Não te preocupa com coisa de roupa não. Coisa de roupa não tem problema, vê? Onde você viu essa coisa nele? Che, que é Jimbulo
A gente viver vida, viver um bom hotel, fazer. E se te homem tá vindo? Meu homem? Se você agora quer titular, você que é meu bebê para criar titular. Mas uma coisa, lá no outro país não tem quase de brincadeira, não tem quase de arranjar boquito. Você vai para uma universidade, estudar, formar, mas não tem essa coisa de arranjar namoradinha lá, coisa não. Ele põe você com fome, manda para Santo Tomé e eu fico lá, sigo minha vida. Sai que comigo não tem muito problema. Vamos eu me carrego essa mala. Que? Essa mala não, essa mala não, che. E vê, você tem que ver. Abre essa mala aqui, para você procurar um casaco que põe lá dentro dele para você pôr rápido. Che, bem que vi com esse casaco de Beto preparado. Abre bem, menino. Fecha a mala. Che, toda coisa, fecha a mala bem, fecha a mala. Põe casaco comigo. Põe casaco, amor. Você esperava que um dia você pudesse viajar assim comigo? O casaco tá mal, casaco tá mal. E gente para qual país é? Qual país que é? Lá dentro da avião você vai saber. Qual país que é? Você tem compromisso com alguém? Che, qual país? Você deixou mulher com barriga ou mulher com filho? Che, qual país? Onde gente calha? Ali gente calha só. Vamos cedo. Até se Beto aparece aqui o quê? Vamos. Comecei o café na Dominifa. Comecei o café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Essa la vie, essa la vie. Chapas de comigo, bastou que teve meu dinheiro verdade, pá. Essa voz é cheque, pá. Rapa. Olha minha filha agora aí com esse juíza, pá.